Então, pessoal, fiz lá a clínica do meu paciente, anamnese, fiz exame físico, já avaliei a probabilidade dele ter ou não uma síndrome coronariana aguda. Faço eletrocardiograma em até 10 minutos para todos os pacientes com dor torácica num departamento de emergência. Mais uma vez, não tem supra-DST, então pode ser uma síndrome sem supra-DST. Nesta condição, pessoal, o eletro vai ser normal em até 1/3 dos pacientes. Então, mesmo que o eletro seja normal, isso não descarta as síndromes coronarianas agudas sem supra-DST, seja ela angina estável ou infarto sem supra. Então, o mais importante é seriar. Se eu fizer um eletro inicialmente, não tem nada, fiz um eletro e alterou uma T negativa, um infra-DST, um supratransitório, opa, eu tive alteração dinâmica de DST, o diagnóstico provavelmente é de síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Então, observem esse eletro aqui, o que chama a atenção, T negativa simétrica, D1, D2, AVL, AVF também, tá? Então, esse paciente tem, além de T negativa, também tem um infradesnivelamento do segmento DST bem discreto de 0,5 milímetros nessas derivações que falei para vocês anteriormente. Isso pode corresponder a uma síndrome sem supra-DST. Mas o mais importante, o conceito importante, seria o eletrocardiograma, tá? Uma dica importante para vocês aí no departamento de emergência. Se o eletro inicial ele é normal e o paciente persiste com dor, faça derivações alternativas, tá? Lembrar que V3R e V4R, que é infarto de ventrículo direito, V7 e V9, que é dorsal, você não vai ver no eletrocardiograma basal habitual que você faz toda vez. Então, tá com dor, o eletro continua normal, os exames ainda não estão disponíveis, não alterou troponina, faz essa derivação alternativa que você pode se surpreender com supra nesta região, tá? Vou mostrar para vocês agora, pessoal, alguns padrões eletrocardiográficos, tá? Que mesmo você que não é cardiologista, é importante saber, porque mesmo um paciente que tem uma dor torácica com eletro que inicialmente parece ser normal, essa alteração eletrocardiográfica pode chamar atenção para uma doença mais grave. A primeira que trago para vocês é a chamada síndrome de Wellens. Esse nome vem do rapaz que descreveu essa síndrome. O que é que essa síndrome diz, pessoal? Então, um paciente que tem uma dor torácica típica e você vai no eletro e tem uma alteração em V2 e V3 chamada de onda T plus minus. Então, é onda T que ela inicialmente é positiva e depois é negativa. Observe, V2 e V3 positiva e negativa. Isso é o chamado padrão plus-minus. O que esse padrão plus-minus quer dizer? Esse paciente tem uma alta chance de ter uma lesão suboclusiva na região da descendente anterior proximal. Observe esse caracterismo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, um trombo na região proximal da descendente anterior. Dor torácica típica, com essa alteração do eletrocardiograma, atentar para a chamada síndrome de Wellens tipo 1, que é relacionada ao padrão plus-minus. O mesmo Wellens descreveu posteriormente a síndrome de Wellens tipo 2, que é uma T negativa profunda e simétrica na região da parede anterior. V2, V3, V4, V5, podendo chegar até V6. Observe essa onda T negativa profunda, simétrica, nessas derivações que falei para vocês anteriormente. Isso também sugere uma alteração na descendente anterior proximal do meu paciente. Isso já confere um fator de alto risco de complicação cardiovascular. Esse paciente merece um encaminhamento para um serviço de referência para propor alguma forma de revascularização dessa lesão que esse paciente apresenta. Outro padrão eletrocardiográfico, menos descrito, mas também muito importante, que também sugere uma oclusão na DA proximal, na descendente anterior proximal, como mostrado aqui nessa região dessa seta, nesse caracterismo cardíaco, é o famoso STT de Winter. O Winter foi quem descreveu essa alteração. O que é esse STT? Uma depressão ascendente maior ou igual a 1 milímetro do segmento ST no ponto J. O ponto J é onde termina o QRS, onda T apiculada de V1 a V6 simétricas. Não entendi, foi nada. Vamos ver aqui esse eletrocardiograma. Observem aqui nesse eletrocardiograma essa alteração do STT de Winter. Vamos ver aqui em V4, que está mais claro. O ponto J é onde termina o QRS. Então, o ponto J está aqui. Aqui está o intervalo PR. Então, observe que tem um infra-DST ascendente nessa região, junto com onda T apiculada de V1 a V6 simétrica. Não precisa ser de V1 a V6, mas aqui eu tenho de V2, V3, V4, V5 e também V6. Não tenho
essa alteração em V1. Isso também sugere DA proximal, também um paciente de alto risco de complicação cardiovascular, merecendo encaminhamento para um serviço de referência. Outra alteração aqui mais grave, que chama mais atenção, é a famosa alteração que a gente tem um infra-DST maior que 1 milímetro em 6 ou mais derivações contíguas, mais supra de AVR ou também supra de V1. Pessoal, essa alteração sugere lesão de tronco de coronária esquerda. Observem esse cateterismo cardíaco. Eu tenho o tronco da coronária esquerda aqui. Aqui eu tenho a CX, a circunflexa, e aqui a ADA. Observem que a lesão aqui é no tronco distal, então ela pega a ADA e a CX. Se isso aqui ocluir, pessoal, o paciente vai perder mais de 50% da região do miocárdio. É uma condição grave, pode levar a choque cardiogênico, morte súbita neste paciente. Então, o eletro vai ter infra-DST maior que 1 milímetro em 6 ou mais derivações. Vamos contar aqui, D1, D2, D3 tem 0,5 milímetros, tá? Mas tem aqui de 1 milímetro. Esse paciente tem alteração também em AVF, tem aqui em V3, V4, V5 e V6. Então tem infra em mais de 6 derivações contíguas, tem supra-desnivelamento segmento ST na região de AVR ou V1, então tem as duas aqui, e sugere lesão de tronco de coronária esquerda. Então encaminhe esse paciente para um serviço de referência o mais rápido possível. É um paciente muito grave que provavelmente vai precisar de uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Tá? Perfeito? Reconhecido os padrões eletrocardiográficos. Vamos lembrar que para a maioria dos pacientes que ficam ali um diagnóstico alternativo, que eu não sei se é um diagnóstico de síndrome coronariana aguda ou não, eu tenho que fazer o protocolo de dor torácica, e todo protocolo de dor torácica tem um marcador de necrose miocárdica que vai ajudar no nosso diagnóstico. O marcador de escolha vai ser, a partir de hoje, a troponina. Mas, Lucas, no serviço que eu estou não tem troponina. Então, você faz CKMB, mioglobina, CK, você vai fazer o que você tem disponível, mas o de escolha vai ser a troponina, preferencialmente a troponina ultrassensível, que já altera, com 1 hora de dor, já tem alteração desta troponina. A troponina sugere uma injúria miocárdica, que pode ser aguda ou crônica, então é importante seriar a troponina. Então, não levar em conta apenas uma dosagem da troponina, seriar, fazer dosagens seriadas, 0, 1, 2, 3, 6 horas, 9 horas, 12 horas, a depender do kit disponível no seu hospital. Para eu definir que meu paciente tem um infarto agudo do miocárdio, eu preciso de uma alteração de sintomas de isquemia miocárdica, uma alteração de eletro, uma nova onda Q patológica, uma imagem evidenciando isquemia na parede, ou seja, eu fiz um eco naquela hora da dor, tive alteração na parede anterior, então uma hipocinesia anterior ou inferior, ou um trombo na angiografia associado a uma curva de troponina positiva, através da quarta definição de infarto agudo do miocárdio, eu posso dizer meu paciente teve sim um infarto agudo do miocárdio. Então, mais uma vez, a troponina vai ser o marcador de escolha, tá? Eu posso ter troponina sensível ou ultrassensível. Se for sensível, o protocolo vai ser 0, 3 e 6 horas para seriar a troponina. Então, chegou lá com 1 hora da dor. Fiz a troponina sensível, inicialmente deu negativa, repeti com 3 horas ainda negativa, repeti com 6 horas e aumentou mais de 20% a troponina, eu tenho um aumento positivo da troponina, ou seja, o marcador de necrose miocárdica foi positivo para o meu paciente. Na ultrassensível, posso lançar protocolo até de 0, 1, 2 horas. Então, com 1 hora, eu já posso ter aumento da troponina no meu paciente. Tá? Então, aumentou mais de 20%, que era a recomendação antiga, eu vou ter uma curva positiva de troponina. Tá? A troponina também pode ser utilizada para o reinfarto, também considerando um aumento maior que 20%. Mais recentemente, pessoal, a diretriz nova de síndrome sem supra-DST trouxe o conceito que a variação vai depender do kit de troponina disponível na sua unidade. Tá? Mas para padronizar, considere maior que 20%, porque a maioria dos troponinas disponíveis aqui no Brasil, a gente vai considerar um aumento de 20% deste marcador, para dizer que tem uma curva positiva de troponina. Troponina positiva é igual a infarto? Não, pessoal. Lembrando mais uma vez, a quarta definição de infarto agudo do miocárdio, eu preciso ter sintomas ou sinais de isquemia miocárdica, alteração de eletro, alteração de eco com déficit segmentar. Então vamos lá. Se eu fiz uma troponina no meu paciente acima do percentil 99, ou seja, uma troponina que está positiva, e ela está estável, não teve curva de troponina positiva, isso sugere uma injúria miocárdica crônica, comum em pacientes que têm IC,
doença renal crônica. Aqui eu fico mais tranquilo, tá? Então, mais uma vez, mostrando que troponina não é igual a infarto. Se eu fiz uma curva de troponina, ela foi positiva, tanto elevou como teve uma queda, vamos considerar aí 20%. E esse paciente tem sinais e sintomas de isquemia aguda, do torácica muito típico, irradiando para o membro superior esquerdo, diaforese, náusea, vômito, infarto agudo do miocárdio. É o diagnóstico do meu paciente em questão, tá? Ele pode ser do tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 está relacionado à aterosclerose e trombose, que foi aquela fisiopatologia que expliquei para vocês anteriormente, por uma ruptura ou uma erosão de uma placa. O tipo 2 está relacionado à desregulação de oferta e demanda. Então, é um paciente que já tem uma placa aterosclerótica, por exemplo, que não causa uma oclusão, entretanto, está sangrando, então tem um desbalanço oferta e demanda, fez um aumento da pressão arterial, um pico hipertensivo, então um pico hipertensivo pode levar um aumento de pós-carga, então pode levar esse desbalanço oferta e demanda, um ataque à arritmia, pelo mesmo motivo do pico hipertensivo da hemorragia, pode levar a um ataque cardíaco, então aumento do consumo miocárdico pode levar a aumento de troponina relacionado aí ao infarto tipo 2. Teve uma curva positiva, mas não tem sintomas sinais clássicos de uma síndrome coronariana aguda. O paciente não tem nenhum equivalente anginoso, então eu tenho uma lesão miocárdica aguda, uma injúria miocárdica aguda, que pode ser por uma miocardite, uma fibrilação atrial, um quadro de sepse. Tá? Então, atenção, troponina não é igual a infarto. Tem que ter uma clínica sugestiva, alteração de eletro, alteração de eco, junto com a troponina positiva, eu fecho aí o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, definição aí da quarta diretriz de definição universal de infarto agudo do miocárdio. Classificando os tipos de infarto. O tipo 1, complicação de placa aterosclerótica, você já conhece, é o que a gente está falando aqui nessa aula. O tipo 2, desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, condições como taquiarritmias, uma hemorragia grave, um pico hipertensivo pode levar infarto tipo 2. O tipo 3, morte súbita, na vigência de sintomas e alterações eletrocardiográficas que sugerem IAM, mas não deu tempo de fazer uma troponina, como por exemplo. Então, o paciente que chegou numa emergência, teve uma dor torácica, morte súbita, não deu tempo de colher exame, então é provavelmente infarto tipo 3. O tipo 4 pode ser dividido em 4A e 4B, sendo 4A relacionado à complicação de angioplastia coronariana, o 4B relacionado à trombose de estente, e o 5 relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Tá? Então, a classificação aí do infarto agudo do miocárdio. Então, pessoal, conversei com o meu paciente, anamnese, exame físico, normalmente o exame físico ele vai ser normal, tá? Fiz a probabilidade de ele ter ou não uma síndrome coronariana aguda, defini que através disso ele tem uma síndrome coronariana aguda. O primeiro passo vai ser diferenciar, é uma angina instável ou infarto sem supra. Como é que eu diferencio as duas condições? Troponina. Se a troponina ela for positiva, eu vou ter um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Esse paciente de cara já é um paciente de alto risco cardiovascular, então ele já tem indicação de internamento hospitalar. Se porventura a troponina veio negativa, eu tenho um quadro de angina instável e aí eu tenho que lançar mão de estratificação de risco de evento cardiovascular adicional para o meu paciente. Tá? Uma das mais conhecidas e mais fáceis de ser realizada é a classificação de time-RISC. Então, o time-RISC vai levar em conta 7 variáveis para definir o risco cardiovascular de evento cardiovascular do meu paciente. Então, o time vai levar em conta a idade, se ela for maior ou igual a 65 anos, então o paciente vai ter 1 ponto. 3 ou mais fatores de risco para doença arterial coronariana, hipertenso, diabético, tabagista, síndrome metabólica, dislipidemia. 2 ou mais episódios de angina nas últimas 24 horas. Um CAT prévio com estenose maior que 50%. Tá aí a importância de perguntar se o paciente já fez algum exame invasivo ou não invasivo previamente. Marcador de necrose miocárdica elevado. Então aqui vai a primeira crítica ao time-RISC. Lembra que falei para vocês anteriormente, uma troponina positiva, uma curva de troponina positiva no paciente com uma clínica que sugere uma síndrome coronariana aguda, já é um paciente com infarto sem supra, já é um paciente de alto risco. Então, o time-RISC, se o paciente tem uma troponina positiva e não tiver nenhum outro fator aqui, ele seria considerado um paciente de baixo risco se tivesse apenas um marcador elevado. Então, os scores que a gente tem, nenhum é perfeito, eles se sobrepõem, eles se juntam para estratificar o nosso paciente. Muita atenção
com relação a isso, tá? AS nos últimos 7 dias e INFA-DST maior ou igual a 0,5 milímetros. Então, eu posso ter até 7 pontos. Se meu paciente ele tiver 0 a 2 pontos, ele é um paciente de baixo risco. 3 ou 4 ele é intermediário, 5 ou mais é um paciente de alto risco. Nestes pacientes aqui, eles têm indicação de internação hospitalar. No paciente de baixo risco, eu posso ou não internar o meu paciente. Posso fazer até um tratamento ambulatorial para esse paciente em questão. Na prática, todos os pacientes vão ser encaminhados para um serviço de referência e lá o cardiologista que vai avaliar esse paciente vai definir se ele vai precisar de internamento ou não, vendo outras variáveis para o seu paciente. Mas veja como fica bonito. Você aí na UPA, numa emergência, coloca lá síndrome coronariana aguda sem super-DST, time RISC tal, baixo, alto ou intermediário. Vai soar muito bonito aí quando chegar num serviço de referência para o cardiologista avaliar. Eu tenho outro score também chamado de estratificação, que é o Grace Score. Então, o Grace Score é uma calculadora que utiliza várias variáveis para definir o risco do meu paciente. Então, ele vai levar em conta a idade, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a creatinina. Então, uma crítica aqui, eu vou ter que esperar um exame complementar para definir se meu paciente é ou não um paciente de alto risco. A classificação de Killip-Kimball, ela foi feita inicialmente para os pacientes com supra-DST. Então, Killip 1 é um paciente que não tem nenhuma alteração na ausculta pulmonar. O paciente Killip 2 tem crepitação no terço inferior. O Killip 3 é um edema agudo pulmonar e o Killip 4 é um choque cardiogênico. E PCR na admissão, alteração do ST e elevação de marcador de necrose miocárdica. Então, coloco já nessa calculadora aí, eu posso acessar em qualquer tipo de calculadora, medical, que você tiver no seu celular, ele vai me dar o Grace do meu paciente. Se for um Grace maior que 140, é um paciente de alto risco, menor que 109 é um paciente de baixo risco, valores entre 109 e 140 é risco intermediário. Lucas, fiz o time, deu um time intermediário, fiz o Grace, deu um Grace de alto risco, eu vou considerar o quê? O pior cenário, então o Grace vai se sobrepor ao time RISC nesta situação. Um score mais recente, pessoal, que foi lançado na última diretriz, é o famoso chamado Score Heart. Tá? O Score Heart vai levar em conta 5 variáveis. O H de história, o E de eletrocardiograma, o A de anos e idade, o R de risco de fatores e T de troponina. Observem, uma história altamente suspeita vai pontuar 2, moderadamente suspeita 1, pouco 0. O eletro, uma depressão significativa do segmento ST, um distúrbio de repolarização inespecífico e 0 normal. Idade, maior ou igual a 75 anos, quanto maior a idade, maior o risco, 2 pontos, menor que 0,45, 0 pontos. Fator de risco para doença aterosclerótica, os fatores de risco que ele leva em conta no Score Heart são dislipidemia, DAC precoce, hipertensão, diabetes, tabagismo e obesidade. 3 ou mais fatores de risco, 2 pontos, 0, nenhum. E a troponina, 3 vezes o limite superior da normalidade, maior ou igual a 3 vezes 2 pontos, se menor que o limite superior, 0 pontos. Então, vou somar o Score Heart do meu paciente. Então, o Score Heart é bom para diferenciar os pacientes de baixo risco. Então, um Score Heart menor ou igual a 3, esse paciente é um paciente de baixo risco, pessoal. Eu posso mandar esse paciente para casa, encaminho ele ao cardiologista para uma investigação adicional a nível ambulatorial. Então, o Score Heart é muito bom para definir preciso ou não preciso internar o meu paciente, ou seja, preciso ou não encaminhar para um serviço de referência o meu paciente em questão. Tem também o score pontual, que foi lançado por Braunwald, que é o grande pai aí da cardiologia. Tá? Então, os pacientes que têm um risco intermediário alto são pacientes que, na sua história, têm piora dos sintomas nas últimas 48 horas. Então, tem uma dor torácica que piorou nas últimas 48 horas, é um paciente de risco pelo menos intermediário. Um paciente com idade muito avançada, maior que 70 anos, já tem DAC prévia, uma dor que durou mais de 20 minutos, esse paciente já é um paciente de risco intermediário alto, já merece internamento hospitalar. O eletro tem uma T negativa no contexto clínico adequado, uma Q patológica, um INFA-DST maior ou igual a 0,5 milímetros, alteração dinâmica do ST, ou seja, fez um supra-transitório, um INFA-DST transitório, uma T negativa transitória, fez TV ou FV no contexto da torácica, pessoal, mesmo que não tenha supra no eletro, já é um paciente de alto risco, merece aí internamento hospitalar no serviço de referência. No exame físico, normalmente ele é normal,
mas fez edema de pulmão, no contexto endotorácica atípica, piora o surgimento de um sopro mitral, ou seja, está fazendo isquemia de musculatura papilar, fez uma B3, fez uma B4, fez hipotensão durante a dor, pessoal, esse paciente tem uma doença grave, uma doença aterosclerótica mais grave, já é também um paciente com risco intermediário ou alto. Então observem que os scores vêm para se complementar, nenhum é superior ao outro, tá? Eles vêm para se complementar e você ajudar o seu paciente na sua estratificação. Então, pessoal, sei que é muita informação, mas vamos resumir tudo aí nesse fluxograma. Então, vamos diferenciar, definir para onde vai o nosso paciente. Dor torácica aguda, suspeitei de síndrome coronariana aguda através de história clínica, exame físico, fiz um eletro que não mostrou supra em menos de 10 minutos, fiz a troponina e lancei mão aqui do meu score heart. Vamos para os extremos. Se é um paciente que tem uma angina refratária, uma instabilidade hemodinâmica, hipotensão, instabilidade elétrica, TVFV, edema agudo de pulmão, supradesnivelamento do segmento ST transitório, pessoal, esse paciente, independentemente de história clínica, de troponina, de score heart, de eletro, esse paciente é uma síndrome coronariana de muito alto risco. Ou seja, esse paciente já merece internamento hospitalar de cara. Esse aqui eu não tenho dúvida o que vou fazer, tá? Do outro lado, eu tenho um paciente com eletro normal, com a troponina que foi menor que o valor de corte ultrassensível, com a dor torácica que durou mais de 6 horas. Então, se durou mais de 6 horas, sendo a troponina convencional ou não convencional, já devia ter aumentado. Se a troponina veio normal, esse paciente provavelmente não é um paciente com a síndrome coronariana aguda, mas vamos continuar o nosso fluxograma. O paciente do meio aqui é o paciente que dá a maior dúvida. Um eletro normal com a troponina menor, ultrassensível menor que o corte, mas com a dor torácica menor que 6 horas, atenção, pode ou não pode ser uma síndrome coronariana aguda. Eletro normal e ou troponina acima do corte aqui com a dor torácica menor que 6 horas, será que é só um aumento de troponina que o paciente já tinha cronicamente ou vai fazer uma curva de troponina? Para este paciente em questão, eu vou fazer uma nova dosagem de troponina ultrassensível em 1 hora. Se for troponina convencional, a próxima dosagem vai ser feita em 3 horas, tá? Então, atenção para saber no local que você está se a sua troponina é ultrassensível, sensível ou convencional. Então, pessoal, fiz a nova troponina para o meu paciente aqui do meio, não teve variação de troponina, beleza, ainda não dá para descartar por completo. Troponina ultrassensível indisponível para o meu paciente, eu posso observar e considerar um eco transtorácico no meu paciente. Por que o eco nesse paciente? Se tiver alguma alteração segmentar, opa, o diagnóstico é uma provável síndrome coronariana aguda, ou vão lançar mão da troponina sensível ou convencional em 3 a 6 horas. Se não teve variação de troponina ultrassensível para o meu paciente, esse paciente vem para esse lado aqui, assim como aquele paciente que tinha um eletro normal, uma troponina ultrassensível normal, com a dor torácica que durava mais de 6 horas, vem para cá. É um paciente sem dor, o score heart menor ou igual a 3, ou seja, baixo risco, e diagnóstico diferencial excluído, ou seja, não é um TEP, não é dissecção aórtica, através da conversa, de um raio-x de tórax, eu posso definir isso daqui, reavaliação ambulatorial. Então, posso mandar esse paciente para casa com muita tranquilidade, através desse fluxograma aí de 2021 da nossa diretriz brasileira de cardiologia das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST, tá? Se o paciente, por exemplo, fez a observação, troponina convencional, e essa troponina teve uma variação importante, o eletro fez alguma isquemia, alterou a troponina, o eco tem alteração de motilidade, é igual a internação hospitalar. Se o paciente tem um diagnóstico duvidoso ou um heart score maior ou igual a 3 e não se encaixa no paciente que tem alteração de troponina, não se encaixa no paciente que tem alteração de eco por motilidade segmentar, nem é um paciente de muito alto risco, eu interno esse paciente e faço uma estratificação não invasiva. Teste ergométrico, cintilografia, um ecoestresse, porque eu estou na dúvida se é ou não diagnóstico. Na dúvida, melhor internar. Se eu não tenho dúvida, eu posso mandar para uma reavaliação ambulatorial. Perfeito, pessoal. Fluxograma muito importante para você ter na sua cabeça. Tira a foto, guarda no celular, no bloco de nota, porque isso vai lhe ajudar bastante a diferenciar se esse paciente merece ou não internamento hospitalar, ou seja, um encaminhamento para um serviço de referência.